é a recíproca da função cosseno. Como é que a gente representa matematicamente a recíproca? A secante da função x vai ser igual a 1 sobre o cosseno de x. Claro, fazer a recíproca é matematicamente fazer a inversão. Então, ó, eu peguei a função cosseno e inverti. Bom, quando eu inverti a função cosseno, ela foi para o denominador. Claro, ela estando no denominador, você vai ter uma restrição com o cosseno de x diferente de zero. Então, ó, toda vez que eu quiser encontrar a secante, eu vou estar fazendo uma inversão no cosseno, a recíproca no cosseno. Tá? Então, vamos supor que o cosseno seja meio. Qual vai ser a recíproca do cosseno? Seria meio, que é 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. Então, aonde o cosseno é meio, a secante vai ser 2. É só inverter. Ah, se o cosseno for 1/10, a secante vai ser 10. Só fazer essa inversão. A gente vai ver o que acontece para fazer essa troca, para fazer essa recíproca. Então, a primeira coisa que acontece é que o cosseno não pode ser zero. Mas a gente sabe que existem 2 lugares na circunferência onde o cosseno é zero. O cosseno seria zero em π sobre 2 e o cosseno também seria zero em 3π sobre 2. Portanto, a função secante, ela nasce com a restrição de x ser diferente de π sobre 2, e também ser diferente de 3π sobre 2. Então, ele faz que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. É a mesma restrição que tinha a função tangente. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, eu quero saber a secante, ela é recíproca do cosseno. É só lembrar, secante, cosseno. Pele seca, começa a coçar. Secou, coçou. Secante, cosseno. Beleza. Aí, vou apagar aqui, apagando, ó. Porque a gente agora tem que fazer a análise dessa função. Professor, lá em cima está escrito funções recíprocas. É, recíprocas. Ah, certo. Beleza. Funções recíprocas. Vamos ver o que acontece no gráfico. Primeira coisa, tem que ver o gráfico, tá, gente? O gráfico. O gráfico. Aí eu vou tomar a liberdade, claro, de fazer pelo jeito mais fácil, até porque a gente não tem tempo para ficar. Vamos construir o gráfico. A gente vai botar aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Vamos lembrar aqui, colocar em vermelho o que é o cosseno, né? O cosseno, ele já começaria em 1. A gente vai desenhar o cosseno e depois fazer a recíproca do cosseno. Aí, o cosseno seria isso aqui, né? Começa em 1. Esse é o gráfico do cosseno. Esse, em vermelho, é o cosseno. Como é que, partindo do cosseno, eu chego na secante? É simples, ó. No primeiro quadrante, o cosseno decresce.
O que vai acontecer com a secante? Vou ver aqui a secante. Vou parar aqui e botar a função secante. Como ela é a recíproca do cosseno, aonde o cosseno for decrescente, ela vai ser crescente. Tá? Acontece que ela não pode ser π sobre 2. Então, vou ver essa interrupção aqui. Ó. No segundo quadrante, o cosseno continua decrescendo, ela vai decrescer. Então, ela vai vir aqui do infinito, vai fazer isso. Vou pontilhar, pontilhei, ó. Primeiro quadrante era decrescendo, virou crescendo. No segundo quadrante era decrescendo, ficou crescendo. No terceiro quadrante, ela crescia, agora ela decresce. Tchau. E no quarto quadrante, ela crescia também, agora ela decresce. Faz isso. Então, se você for ver, esqueçam essa parte aqui do meio. Não. Que a gente vai fazer a análise geral. Essa parte do meio, aqui no meio é o cosseno. Essa parte externa em azul, ó, para cima e para baixo, é a secante. Então, no primeiro quadrante, a secante cresce e ela é positiva. No segundo quadrante, ela também cresce, só que ela é negativa. No terceiro quadrante, ela decresce e é negativa. E no quarto quadrante, ela decresce e é positiva. Em π sobre 2 e em 3π sobre 2, ela não existe. Então, esse é o nosso gráfico. Reguinho, ó. Primeiro quadrante, crescente e positivo. Segundo quadrante, crescente e negativo. Terceiro quadrante, decrescente e negativo. Quarto quadrante, decrescente e positivo. E da onde veio isso? Veio da função cosseno que estava aqui dentro, ó. Portanto, o que a gente tem, ó? Sinal. Vou colocar aqui o sinal. O sinal, por incrível que pareça, ficou mais, menos, menos, mais. É o mesmo sinal da função cosseno. Então, a secante, quando você fizer a recíproca, vira o cosseno. Então, vai ter o mesmo sinal. O comportamento também é o mesmo. Não, não é o mesmo. É invertido. Aonde o cosseno decrescia, ele cresceu. Então, é crescente, crescente, decrescente, decrescente. Comportamento. Então, tem o sinal, tem o comportamento e o conjunto imagem. Aqui a imagem, ó, é de 1 até o infinito e de menos 1 até o infinito. Então, o conjunto imagem vai ser o lado de fora. Então, aqui, ó, se o cosseno era aqui o lado de dentro, de menos 1 a 1, ele vai ser de 1 ao infinito e de menos 1 a menos infinito. Tá? Então tá aí. Chegar aqui. E aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Cadê vocês? Tranquilo. Tranquilo. Então, a gente vai tratar a secante como se Só se pode explicar de novo, eu não entendi. A gente vai sempre, eu vou explicar. A gente vai explicar, sempre vai tratar a secante como sendo a inversão do cosseno, tá? Então, vamos lá. Veja bem. Então, a função cosseno estaria aqui no meio. Vai de menos 1 até 0, depois chega em menos 1 e volta em 1. Você vai chegar o quê? Vai inverter. No primeiro quadrante, o cosseno decresce,
a sua recíproca cresce, a secante cresce. E vai invertendo tudo. Ó. Segundo quadrante também. Terceiro quadrante, ela inverte também, passa a decrescer. Então, o gráfico do cosseno seria justamente esse aqui no meio, ó, cosseno. E qual é a sua recíproca? É o lado externo. Teria que de 1 até o infinito, de menos infinito até menos 1, e de menos 1 a menos infinito, e de mais infinito até 1. Bom, aí você vai ver o sinal dela. Ó. O sinal é igual. Positivo, negativo, negativo, positivo. Depois eu tenho o comportamento. Crescente, crescente, decrescente, decrescente. O conjunto imagem é só você tirar a parte que vai de menos 1 a 1. O que sobrar é o conjunto imagem. Perfeito? Agora, como é que isso vai me preocupar? Bom, eu sei que isso aqui é bonito, mas vou ter que apagar, né? O quadro é pequeno. Vamos ver aqui. Eu tenho que calcular, gente, a secante dos principais arcos. Quais são os nossos principais arcos? Vocês lembram? 30, 45 e 60, não? E o quadrante? 30, 45 e 60. Então, aqui, ó. 30, 45 e 60. Qual seria a secante de 30 graus? Como é que eu calculo a secante de 30 graus? É simples. A secante, eu sei que é a recíproca do cosseno. Então, vai ficar 1 sobre o cosseno de 30 graus. Mas quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é meio. Então, é 1 sobre meio. Porque a gente já sabe de qual é isso aqui. 30, 45 e 60. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, perdão. É raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, quando você fizer 1 sobre a raiz de 3 sobre 2, isso aqui vai inverter, ó, vai ficar 2 sobre a raiz de 3. Aí vem aquela pergunta. A gente pode deixar o radical no denominador? Não, né? Então, você vai fazer 2, jogar a raiz para cima e deixar o número embaixo. É isso aí. Bom, já que a gente chegou nesse tópico, né, gente? Tinha uma questão da prova que, se não me engano, foi o Gabriel tinha questionado. Realmente o gabarito estava errado, viu, Gabriel? Eu corrigi lá, aí foi considerado certo. Obrigado, professor, então. Eu tinha colocado o gabarito errado, por isso que você não achou. Eu fiz a inversa, também deu o mesmo resultado também da que eu marquei. Não, tá certo. Eu corrigi lá já. Tá, obrigado. Então, automaticamente a sua nota já aumentou 7 décimos. 7 pontos. Obrigado. Nada. Então aqui, ó, beleza? Professor, eu vou ter que decorar o seno de 30, 45, 60? Não, você decorar, né? As provas trazem. Se ele tivesse mostrado, se ele falasse que eu poderia ter colocado que o secante de 30 seria igual a 1 sobre 0,8, né? 0,8. Aí era só dividir. Dividindo 1 por 0,8, deve dar 10 por 8. 10 dividido para 8 vai dar 1,2, sobrou 4, 1,25, mais ou menos. Tá legal? Então, isso aí não tem problema. Então, sempre que a gente for trabalhar com a secante, gente, o que você tem que saber mesmo é o cosseno. Porque eu só tenho que lembrar que a secante, ela vai ser a recíproca do cosseno. Então, se ele te deu o valor do cosseno, você vai fazer a função, a fração invertida, vai te dar a secante. Se der raiz, se for uma prova da UNB, você usa a calculadora. Se não for uma prova da UNB, você faz a racionalização. Essa é a ideia. Mas, qual que é o grande problema? O grande problema é que o cara, na maldade, ele quer saber qual seria a secante de 5π sobre 3. Aí o aluno tem que saber passar de grau para radiano,
e tem que saber fazer a redução ao primeiro quadrante. Vamos fazendo direto. 5π sobre 3. 5π sobre 3 vai estar onde? Vamos ver. 5π sobre 3 é um arco equivalente a π sobre 3 no primeiro quadrante. Ó. É π sobre 3. Se fosse no segundo quadrante, você subtrair 1 aqui, ó, 3 menos 1 daria 2. Seria 2π sobre 3. Se fosse no terceiro quadrante, você ia somar 1. 3 mais 1, 4. 4π sobre 3. No quarto quadrante, você dobra esse 3. O dobro de 3 é 6. Menos 1, 5. Então, seria 5π sobre 3. Ou seja, eu estou no quarto quadrante. Qual é o sinal da secante no quarto quadrante? Então, eu tenho que saber qual é o sinal da secante. O sinal da secante é o mesmo sinal do cosseno. Então, pela regra do setaco mais, o cosseno é positivo. Então, aqui é 12, 13 e 14. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. O cosseno sendo positivo, a secante também vai ser positiva, porque o sinal é o mesmo. Então, você vai ter o primeiro quadrante e o quarto quadrante positivo. Significa que a secante de 5π sobre 3 é a mesma secante de π sobre 3. Isso é igual a secante de π sobre 3. Mas isso é a mesma coisa da secante de 60 graus. E π sobre 3 é 180 dividido para 3. E o que é a secante de 60 graus? É 1 sobre o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é meio. Então, é 1 sobre meio. E 1 dividido para meio equivale a 2. Portanto, a secante de 5π sobre 3 é igual a secante de π sobre 3, que é a mesma coisa da secante de 60, que é a mesma coisa de 1 sobre o cosseno de 60, que é 1 sobre meio, e 1 sobre meio equivale a 2. É ou não é lindo isso?